da diplomação, e nós estamos estudando esse tema da subgrupos, nós vamos estudar, não estudamos ainda, e dentre outros temas, né, nós vamos estudar, e eu pensei assim, olha, que legal que tivesse também alguns tópicos abertos ao público, né? E aí eu pensei assim, vamos convidar um pessoal, então, pessoas que entendem do assunto, né, de determinadas áreas, para que possam, então, contribuir para o nosso grupo fechado, mas também contribuir para a comunidade de fisioterapeutas, né? Então, essa foi a ideia, da gente fazer um ponto aberto dentro desse nosso programa de formação, onde nós tivéssemos, digamos, a discussão, né, uma ideia assim com os nossos alunos que estão na disciplina, mas também com o pessoal de fora. Então, essa foi a ideia que nós tivemos, né? Então, de promover esse seminário aberto, gratuito, né? E isso tem muito a acrescentar, porque as formações, quando elas ficam só herméticas, né, fechadas, elas deixam a desejar, porque é só a ideia de um professor ou outro, né? Então, é legal quando tem vários professores, né? E essas ideias, então, elas... eu acho que a discussão, em geral, né, a discussão pelo conceito da palavra discussão é algo que só promove triangulação de conhecimentos e na realidade, promove crescimento e aproximação da verdade. Então, é muito importante discutir todos esses temas e só dá crescimento, né, e por isso é importante trazer esses professores todos que nós estamos trazendo. Agora, nessa semana, teremos o Dr. Fernando Schmidt, que também é um grande neurocirurgião, que na realidade faz um trabalho que é o oposto que nós fazemos, né? Então, interessante, quero convidar o Virgílio para participar também. Ele é um grande cirurgião aqui, ele opera tanto no Brasil quanto na Alemanha, né? Ele é um cara que deu já aula para mim, deu vários treinamentos para mim já, e é uma pessoa muito bem renomada aqui na cidade. Então, vários palestrantes nós teremos e gostaria que vocês todos prestigiassem. Então, com a palavra, o Dr. Virgílio Santana, né, que é membro da Abrafic, né? E da Abrafito, Abrafito, desculpa, estou com a Abrafito na cabeça, Abrafito, né? Abrafito. Da SONAF não, né? Da SONAF não, só Abrafito. Só Abrafito. Né? Isso. Pode te apresentar, Virgílio, apresenta melhor, aí você conhece o currículo, eu não conheço tanto. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite da SBRTO, do ICV, né, em nome do Pablo aí, que coordena com esses cursos de quiropraxia no Brasil pelo ICV, tem formações de ortopedia também em todo o Brasil, é muito importante, né? Eu sou um dos coordenadores aqui da formação em Vitória da Conquista. Temos outros membros aqui, como o Fabrício e a Sonaga, que são membros do ICV, e com o Pablo também. Muito grato por esse convite, agradecer ao Alexandre, que está sempre na comunicação, essa parte nossa do network, do marketing, fazendo esse link. E, seguinte, falar um pouquinho, né? Me chamo Virgílio Santana Júnior, sou fisioterapeuta desde 2002, né? Sou osteopata, formado pela Escola de Madrid. Sempre tive vontade de conhecer aquilo também, né? Estou, inclusive, na fase agora da diplomação. Estou terminando meu mestrado da saúde. Meu mestrado estou avaliando indivíduos com sarcopenia e com aspectos dor lombar, né? Avaliando sarcopenia e indivíduos com dor lombar crônica. A gente está vendo que aqui tem a ver essa relação aí. Sou professor em algumas instituições universitárias aqui na cidade, tomo aulas de pós-graduação também em vários locais aí. Essa é a minha prerrogativa. Enquanto membro da Abrafito, sou secretário-geral da Abrafito Bahia, né? Então, a Abrafito na Bahia, desde quando teve a gestão, está na segunda gestão, sempre estive aí à frente com essa sociedade que existe aí, entre as outras várias que existem no Brasil, são sérias também, como a própria ANAFIC, a gente conhece também. Eu faço parte aí, tentando sempre trazer o que há de melhor dentro da característica tanto clínica como de melhorar nossos profissionais dentro da fisioterapia, com o que há de melhor que a gente possa contribuir. Dadas essas apresentações, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre esse modelo, né, chamado TBC, né, ou estratificação sobre subgrupagem, ou estratificação sobre subgrupos, o que seria isso, como é que funciona isso,
Não sei se algum de vocês tem conhecimento, se quiserem falar. Eu prefiro mesmo um bate-papo mesmo, né? Vou fazer uma leve introdução aqui do que é a estratificação sobre subgrupos, né? O que é a subclassificação. Vou abordar na lombar. Ele tem a estratificação tanto cervical como lombar, mas eu vou falar um pouco da lombar, que é uma área que eu domino melhor, é uma área que eu faço dentro da minha prática clínica no dia a dia. Não que eu não faça cervical, eu faço, mas o meu número maior de pacientes é lombar, até por causa da minha pesquisa, né, do que eu publico, meus artigos, tudo é na área de lombar, então eu foquei bem nessa região de lombar. Então, esse modelo, né, de estratificação sobre subgrupos, essa que é o famoso TBC que vocês podem encontrar na literatura aí, ele surgiu de uma inquietação, principalmente quando se pensa em ter uma única estratégia ou um único tratamento para uma determinada síndrome, né? No caso, ele foi criado pensando, vamos supor, quando o indivíduo tinha uma dor nas costas. Então falou assim, poxa, o indivíduo tem dor nas costas, então o que eu vou usar? Eu vou usar mobilização, vou usar manipulação, vou usar um exercício, vou usar uma técnica neurodinâmica, vou usar uma técnica de tração, vou usar uma técnica de pompagem. O que eu vou fazer com esse indivíduo com dor lombar? Será que se eu fizer um único procedimento, isso vai dar certo? Aí começou a ideia. E essa ideia da estratificação, ela começou com a manipulação. Então eles pensaram assim, poxa, vou pegar um grupo totalmente homogêneo, digamos, todo mundo com a mesma característica, né? Todo mundo com dor lombar, com a mesma característica, igualzinho. Pegar essa população e colocar aqui. Esse estudo, ele foi um estudo feito em 38 semanas, né? Foi um estudo longitudinal, em 38 semanas, foi um estudo coorte, longo, em que ele pegou o seguinte, ele manipulava o cidadão, puf, passava um tempo, ele perguntava, manipulava novamente, passava um tempo, perguntava, aí ele subdividiu esse grupo homogêneo dentro das perguntas. Aí teve gente que falou que melhorou bastante, tirou com a mão, entendeu? Teve gente que falou que não mudou nada. A gente falou assim, não senti nada. Teve gente que sentiu uma pequena melhora e teve gente que falou que piorou. Então, peraí, foi utilizado uma única intervenção num follow de 1.072 pessoas de um tempo enorme, foram 38 semanas. E como é que deu tantas divergências em tantas formas com todo mundo com o mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de sintomas? E aí viu-se a necessidade de falar assim, poxa, então não existe uma técnica matriz, uma técnica mãe, então só manipular vai ser uma coisa perfeita, ou só mobilizar, ou só fazer uma Mackenzie. Então, a estratificação, ela não busca condenar a manipulação, condenar a eletroterapia ou outros fatos. A estratificação, ela busca colocar o indivíduo em um modelo que, em tese, não é perfeito, como nenhum na prerrogativa nossa de saúde é perfeito. E dentro desse modelo que não tem essa perfeição, vamos encaixar ele em técnicas e manobras mais eficazes. E isso não foi feito assim da noite para o dia. Poxa, eu vi que teve gente que me relatou ali durante o procedimento que nada melhorou, ou que piorou. Mas teve gente que falou que foi muito bom, foi acima da média. Ele, na primeira intervenção, entre a primeira e a segunda intervenção, ele não precisava mais da segunda. Então, como é que pode, numa população totalmente igual, as coisas serem tão diferentes? Aí viu-se a necessidade de interpretar outros fatores, e aí foi que foi associado a questão de mostrar que um único tipo de intervenção não é viável. Então, gente, a estratificação, às vezes, as pessoas pensam assim, a subgrupagem é para pegar um indivíduo, colocou ele no subgrupo, ele só pode fazer aquilo. Não, até porque os subgrupos, eles são transitórios. Você pode sair de uma subclassificação e para outra. Você está com sintomas de hipomobilidade, você fez lá o sprint test, né, o famoso teste da mola, você sentiu ali que ele está hipomóvel, você foi lá, manipulou, gerou um efeito de cavitação, o paciente ganhou a mobilidade ou melhorou os sintomas, mas ele ainda continua com fraqueza muscular, então ele vai precisar de um estabelecimento de core ali naquela região. Então ele é um paciente que tem uma estabilidade muscular. Então ele já transitou, ele já saiu do subgrupo manipulação e foi para o subgrupo Pilates, ou exercícios de estabilização segmentar.
Então, gente, não tem essa ideia de que o indivíduo ele está ali somente para uma única coisa. Não, a subclassificação, ela diversifica, ela muda de acordo com os sintomas clínicos do paciente. Então, um dos grandes detalhes que a gente usa quando estratifica, primeiro, são sinais e sintomas, eles são altamente importantes. Isso vai determinar a característica do grupo que ele vai ser colocado. Outro detalhe importante, fatores clínicos associados a esse paciente, seja ele por outras terapias ou por outros procedimentos, então tem que interpretar também, porque existe um modelo que ele não se enquadra para esse tratamento. Então, como que ele não vai se enquadrar? Às vezes o paciente ele já está restrito a fazer eletro. Ele fala, não, eu não gosto de fazer isso aí. Ele botou na cabeça que isso não serve para ele. Mas peraí, velho, mas o cara às vezes, quando o fator químico muito elevado, né, uma dor aguda, intensa, em que ele não consegue nenhuma manipulação, ele não suporta nenhum tipo de sobrecarga axial, né, eu vou tentar fazer qualquer coisa com ele, ele não vai deixar de entrar, como é que eu, às vezes, vou interferir nesse camarada e ele não gosta da eletroterapia? E aí? Fica bem complicado. Então, ele cria essas crenças, cria um padrão de hipervigilância, e esse padrão de hipervigilância, às vezes, tem que ser norteado por outros fatores para que eu possa criar intervenção com ele. Ou então até quebrar essas crenças que, porventura, já existem na cabeça dele, para que eu consiga uma melhor tomada de decisão. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, gente, a estratificação, ela não é um modelo engessado, ela não é um modelo que condena intervenções, e ela não é um modelo que é a mola mestre de tudo, e, como diria o outro, o padrão ouro ou o achado do milagre dentro da fisioterapia. Ela é um modelo que vai trazer estratégias com diretrizes, digamos, eficazes, dentro daqueles parâmetros que nós tenhamos de sinais e sintomas do indivíduo, mas que, porventura, o indivíduo ele pode permear por um não subgrupo específico, ou que ele pode transitar, e que outra técnica intervensiva possa melhorar o paciente. Então, vende-se muito a questão, né, de que o subgrupo, a subclassificação é um milagre. Não é, gente. Ela foi um santo grau, até o 2016, 2017, mas nós identificamos algumas falhas, que é normal em todo o processo de tratamento, nós temos algum processo de falha dentro de alguma intervenção. Porém, esse estudo não foi um estudo que aconteceu de ontem para hoje, né? O estudo foi, em média, 15 anos. Ele teve um update em 2015, foi publicado um artigo na Physical Therapy em 2015, que foi o update da descoberta do que é estratificação, do que é um modelo de subgrupagem, do que isso era importante para a nossa comunidade de fisioterapeutas e como que os fisioterapeutas iriam intervir com esse procedimento. Aí criou-se os subgrupos, né? Subgrupo exercícios preferenciais, subgrupos exercícios gerais, subgrupo tração, que hoje ele caiu um pouquinho, né? Que a gente vê que a questão das macroextrações, elas têm a sua viabilidade em alguns pontos e outros não, porque é normal, né? O que na ciência a gente tem eventos mutáveis a todo momento, né? Nós temos o subgrupo de estabilização, hoje muita gente bate aí, né? Aqui nada, ficar mexendo em core, trabalhar o core, para que trabalhar o core? E a gente ainda vê resultados excelentes com a questão de estabilização segmentar. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. O que a gente precisa estar sempre interpretando é se o indivíduo ele se enquadra naquele subgrupo, se a intervenção está se enquadrando de forma correta, se ele está tendo resultados, e se a partir desses resultados eu estou tendo assertivas. Mas existem também algumas diretrizes que a gente precisa seguir, dentre as quais não podemos avaliar paciente com dor nas costas, principalmente nos dias atuais, sem bons questionários, né? Nós temos aí o Start Back Clean Stool, né? Que ele é validado pela língua portuguesa, que é um questionário que ele avalia tantos fatores físicos, mecânicos, como fatores biopsicossociais. Nós temos o questionário Oswestry, que é um questionário de funcionalidade, que é importante para o indivíduo com dor lombar. Então, isso já nos dá parâmetro, já dá uma qualidade para começar uma intervenção. Então, o que eu faço aqui hoje, né, basicamente no meu consultório? 90% dos meus pacientes são com dor nas costas, né? Eu não atendo quase paciente de outras patologias. Uma vez ou outra, eu atendo um joelhinho, um bracinho, um ombrinho, mas assim, a minha vertente, né, o meu dia clínico é com paciente de dor nas costas. Então, o que acontece? Eu já deixo esses questionários pré-atendimento. Como é que é isso? Eles já ficam assim, eu já sei que o paciente vai me procurar, poxa, Vigílio, procurei aqui com dor nas costas, ele vai ter cervical, lombar, aí na recepção ele já começa a responder.
ele já adianta para mim, ele responde. Né? Minha secretária não vai induzir ele a resposta, nada, porque questionário é muito complicado, às vezes ele está na sua frente, olha ele assim, né? Porque tem uma pergunta lá no site back screen mesmo, e assim, você acha que sua dor nas costas é terrível e que nunca ela vai melhorar? Então, na hora que eu pergunto isso para o paciente, ele olha assim para mim, olha assim, poxa, o que eu respondo? Será que é muito terrível? Ou será que eu boto isso aqui e discordo? Ou será que eu boto concordo? Porque as afirmativas são concordo e discordo. O que eu faço nessa afirmativa? Então, você pode induzir. Aí, o que você faz? Entrega na mão dele, antes dele entrar dentro da sua sala, ele já responde, a menina trabalha comigo, a secretária já me entrega, eu já faço a pontuação, eu vejo direitinho, e já tenho ele pré-avaliado. Isso é uma dica que eu dou para vocês no dia a dia, né? Você já tem essa pré-avaliação, a forma com que ele está, né? Tanto no Startback como no OS. Então, você já vê um pouquinho da funcionalidade dele, você já identifica nele características biopsicossociais, se ele tiver, e aí você já norteia mais fácil, porque ele vai vir cheio de crença, né? Principalmente quando ele chega com o exame de ressonância magnética na mão, né? Ele vem com aquele examezinho lá, com aquela pastinha bonitinha, gigante, né? Falando, me falaram que eu tenho uma hérnia discal lombar, L4, L5, L5, S1, que a partir de hoje eu não posso fazer academia, que a partir de hoje eu não posso mais ficar nada, eu tenho que ficar em repouso. Então já gerou uma condenação, né? Ele já vem meio que condenado, com um porquê, uma interrogação de todo tamanho na cabeça, e já chega no consultório todo limitado. Então o fisioterapeuta ele tem que fica aí agora. Pronto, o cara já se condenou, o cara já tem um exame que ele acha que não tem melhora, ele já respondeu um questionário aqui que às vezes eles acham uma bobagem. E aí, como é que a gente tira esse cara dessas crenças, todo esse processo? Então, uma das coisas que a estratificação de subgrupos ela traz é isso também, a gente tentar, na verdade, fazer com que esse paciente tire esse monte de porquê que ele tem na cabeça. Porque quando o indivíduo chega na clínica, gente, ele não sabe de nada, ele chega todo cheio de dúvidas, ele chega todo ali, ó, moço, o que é que eu vou encontrar? E aí, se ele encontra uma pessoa que o direciona para uma intervenção de qualidade, parabéns. Encontrei isso na internet. Mas se ele não direciona para uma intervenção que não seja de qualidade, ele também vai estar ali acreditando. Então, a gente precisa, na verdade, oferecer para ele tanto parâmetros, boas diretrizes, um bom questionamento, para que ele seja introduzido em uma intervenção de qualidade. E aí, gente, essa forma de avaliação, ela tem um checklist, né? A estratificação sobre subgrupos, existe um checklist. Então, ela é como se fosse assim, por eliminação. Olhei o paciente, ele tem tais características, tá aqui. Ele não tem, vai para cá. Poxa, ele apresentou daqui características que não permitem que ele fique aqui ainda. Ele vai para outro grupo, ele transita. Então, tudo é muito simples porque você tem um direcionamento, você consegue trabalhar por etapas. E essas etapas podem ser que elas sejam realmente preenchidas de forma tão fidedigna como não. Isso é normal. Mas, assim, eu garanto que, assim, não é essa garantia total, mas uma garantia, digamos, de uma qualidade boa pela experiência clínica, que vocês conseguem uma boa abordagem e conseguem trazer o paciente para uma boa realidade. Então, o modelo, ele cria boas expectativas, ele é um modelo convincente, né, de tratamento, em que você vai usar várias técnicas, né, você vai usar técnica de manipulação, você manipula o indivíduo, você vai manipular, a sua classificação ela permite isso. Então, você vai encontrar um paciente que ele não tem distalização de sintomas, né? Aquele paciente que não tem uma dor, né, distal, aquela dor que não centraliza, né? Aquela dor que não vem. Ali ele tem os sintomas de uma parestesia, de uma radiação que desce na perna e essa distalização ela não vai para o centro. Esse paciente aí, ele, ali para a manipulação, nos subgrupos, ele é condenado. Ele vai para o exercício preferencial, vai para o Mackenzie. Diga. Me diga uma coisa, assim, a classificação de subgrupos... ela leva, por exemplo, indivíduos com dor lombar que fazem, por exemplo, manipulação. Ela leva em conta, por exemplo, a etiologia da dor lombar? Ela leva em conta principalmente o fator de hipomobilidade. Deixa eu colocar para você. Hipomobilidade. Por exemplo, a causa da dor lombar, ela não leva em conta. Por exemplo, o paciente que tem dor lombar de origem reumática, por exemplo. Não. De origem reumática, a gente não leva em consideração para estratificar. É de se imaginar que a resolutividade de um paciente com dor reumática na manipulação vai ser muito menor, né, do que um paciente que não tenha dor reumática, né, por exemplo. Né? Aqui. Isso, com certeza. Esse talvez seja um pequeno viés. Outra questão que eu queria colocar para ti, que eu achei muito interessante, você citou... Pode falar, eu acho que você colocou a tela aí, pode
Não, pode falar essa questão aí, só coloquei aqui, vou apresentar aqui para vocês. Não, deixa eu apresentar que eu ia mostrar uma coisinha aqui também, você pode mostrar, depois eu mostro, né? Beleza. Aqui a gente tem, né, a terapia manual, manipulação, mobilização. Aqui tem 2 artigos bacanas, que é o seguinte, um está mostrando aqui os efeitos da mobilização com movimento, né, e técnicas de manipulação. Eles estão mostrando que as 2 técnicas, quando utilizadas, né, por um dado período de tempo, assim, a manipulação no início, ela vai lá em cima, né, ela supera, mas depois de um determinado momento, manipulando e mobilizando, você consegue quase que equipará-las, né, e aqui no outro artigo embaixo ele fala a mesma coisa, né, que não há diferença entre pessoas com dor lombar, né, clinicamente, com estratégia de manipulação direta, né, manipulação específica, e pacientes que sofrem também mobilização. E aí o subgrupo, só para esses 2 artigos eu coloco, depois eu boto aqui, olha o algoritmo que ele trabalha. Como é que ele dá as características? Ele pega o paciente com início de sintomas recentes menor que 16 dias, né? Nós sabemos que uma dor lombar aguda, ela cruza a barreira entre 8 a 12 semanas, né? E que depois da 12ª, 13ª semana em média, a literatura fala que esse paciente, ele por si só, ele decresce dessa dor lombar. Aí, para manipular, a gente não olha aquele paciente que não gera sintomas abaixo do joelho, né? Aquele paciente que não tem uma distalização dos sintomas, então aquela dor, né, irradiada, ele não entra nesse aspecto. Uma rotação interna de quadril maior do que 35 graus e uma hipomobilidade no sprint test. Então, esses são os fatores dentro da listagem, né, que a gente usa, né, da forma que a gente usa no checklist para manipular o indivíduo, beleza? Então, esses são os fatores favoráveis, fatores que, na verdade, são diretamente para a manipulação. Mas existem fatores contra, tá ok? Quais são? Sintomas abaixo do joelho, se distalizar, ele não é subgrupo manipulação, né? Aumento da frequência do episódio, que é isso? Eu vou fazer alguma manobra, isso, aquilo, o paciente, ele acha que irrita, ele cria irritabilidade. Se eu tiver hipermobilidade no indivíduo, ele também não é classificado para manipulação. Periferização dos sintomas, é o sintoma irradiando bastante. Dor aguda em qualquer posicionamento, aquela dor aguda que não tem diferença, né? Ele está sentado, ele está deitado, ele está em pé, você muda ele de qualquer direção, a dor aguda não melhora, aí ele vai para o subgrupo tração, quando ele está dessa forma. Então, ele já não é o subgrupo manipulação. Então, a característica básica para entrar na questão de subgrupagem para ser manipulado, ele não tem que não ter sintomas de distalização dos sintomas, aqueles sintomas que não conseguem centralizar a dor e hipomobilidade. Essa é a ideia. Mas vamos lá, pode ficar à vontade aí. Se apresentar alguma coisa aí, pode ficar tranquilo. Eu achei interessante. Pode fazer aí. Acho legal, é isso mesmo. É interessante a colocação. Ideia. Então, assim, sobre os questionários, é bem interessante também a questão dos questionários. Você falou do questionário de dor lombar, do OSTRI modificado ou OSTRI padrão? Qual que você usa? Eu uso os 2, tanto modificado quanto padrão. Então, assim, eu vou... não sei, você tem o OSTRI modificado aí para mostrar? Para a galera? Eu tenho aqui também, mas se tu tem, tá tranquilo. Peraí, Startback tá aqui. Startback tá aqui o artigo. Eu posso mandar esse artigo até no link aqui. Eu deixei aqui, né? Não usa. Peraí, tá na outra marca. Peraí, tá aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Abrir ele aqui pra gente. Pega pra abrir. Ou suas capacidades. Deixa eu gerar a tela aqui. Permitir. Isso aí, isso mesmo. Estão vendo aí? Eu ouço o extra. Aí, 2.0. Aí são as perguntas, né? Tim, diga. Não, é interessante que é muito interessante o questionário e muito está se fala muito, inclusive no meio da quiropraxia, na utilização desse questionário bastante interessante. Achei interessante que você colocou, né, da questão do tempo de... É ruim porque ele ocupa muito tempo dentro da consulta, né? Então, legal fazer na sala de espera. Isso que você falou foi interessante, mas claro que em alguns casos apresenta limitação, principalmente, no caso, o aspecto cultural, né? Às vezes a pessoa não consegue responder adequadamente, né?
Então, essa é uma limitação. Já encontrou problemas quanto a isso? Às vezes a pessoa consegue pagar consulta particular, né? Às vezes, aqui em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, a gente comenta que às vezes a pessoa consegue pagar a consulta particular e não tem muita escolaridade, né? Tem dinheiro, mas não tem escolaridade, né? Isso aí. Tem esse detalhe. Agora, olha o que eu fiz também agora. Eu tenho ele hoje no Google Forms. O cara recebe no Zap. É brincadeira? Aí a pessoa está do lado, aí sim, acompanhante, ou então eu mando o link para ele, entendeu? Aí ele tá lá na recepção, que a gente realmente pega, né? Aí tudo, ele tem no Forms, aí a pessoa responde, cai no e-mail. Isso é mais fácil ainda, e-mail próprio, lá e abre e-mail. A gente já está facilitando a vida, os dois, tanto o Stashback como o Oswest. Então, aí às vezes ele tem um acompanhante, ele tem dificuldade na leitura, aquela coisa toda, né? Eu peço uma pessoa para acompanhá-lo na resposta, né? Não induzindo, né? Ler para ele mais de uma vez e tal. Porque uma coisa é o fisioterapeuta das ideias. A gente já viu isso, né? Tem um estudo do Mark, esqueci o nome do pesquisador, falando de vários questionários que é um estudo canadense, que ele aplica, né? Aí a forma como as pessoas tentam burlar a resposta. É engraçado. A pessoa, ela quer convencer que ela não tem aquilo. Ela tem os sintomas, mas ela quer convencer que tem aquilo. É igual quando a gente faz um teste de marcha, às vezes, né? Um teste convencional no dia a dia, né? No meu mestrado mesmo, eu tenho pedir uma pessoa para andar, fazer um teste de caminhada, voltar para ver a fragilidade dele para queda, né? Nessa questão. Então, a pessoa quer andar certinho, bonitinho, ela faz a volta na cadeira ali, ela olha assim, ó, tentando segurar na cadeira, mas ela não segura, ela trava, assim que ela trava, para não segurar na cadeira, para não mostrar que ela tem a fragilidade. Então, isso foi avaliado também, que é uma coisa bem, bem bacana de interpretar, porque os exames se tornam o quê? Às vezes, falsos negativos, positivos, né? Falsos positivos, porque o paciente, ele quer induzir, e ele, assim, tem gente que quer fazer isso, né? Ele quer falar, não, tô com a patologia, tô com a doença, tô com a disfunção, porém, eu quero tentar aqui mascarar a consulta, né? Coisa louca, né? Isso acontece. Acontece, sim. Mas a fala é pertinente, você realmente falar que tem isso, aí eu estou pensando sempre em mapear essas questões aí, né, de como chegar, já consegui colocar ele na palma da mão das pessoas. É muito interessante para o pessoal novo, né, que está estudando, para eles verem na frente essas questões, né, para que eles já comecem a adotar esses protocolos, mas já cobrindo, né, as possibilidades de falha, né? Com certeza, acho totalmente viável. E isso é verdade, Pablo. A gente, na verdade, tem que tentar ser o mais assertivo possível, porque é sempre aquela história que eu sempre falo com meus alunos, não tem jeito. Avaliação é tudo na nossa vida. Não tem jeito. É anamnese. Nós nascemos clinicamente para sermos bons avaliadores, temos que ser bons avaliadores. Não tem como a gente prosseguir em nenhum tratamento, nenhuma intervenção, sem uma boa avaliação. Isso não existe. Então, se a gente não conseguir realmente, dentro da avaliação, ser bem criterioso, ser bem assertivo, a tomada de decisão, ela pode ser comprometida. Então, isso é o pulo do gato, o jump of the cat aí do nosso processo. Não tem jeito. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, tá chegando o Nader aí, o nosso membro do ICV também, da unidade de Roraima, mais longínqua unidade do ICV aí, Nader Abdallah, o turco. Então, se alguém tiver... Tem o Igor aqui, o Antônio Igor, também de Montes Claros, quem está aí? O Toninho. Bruno, quem mais está aí? Fabiana Morim, não conheço. O padre Ivan Góes, né? Júnior Coimbra, Alisiane, Neymar, Rafa, da Saúde, não sei quem é, o Wanderson Pietro. Bom, se alguém tiver, o Herrera, também se alguém tiver alguma pergunta, Ângela Galtério, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, é muito importante, vamos perguntando aí. O pessoal tá tímido. Fica à vontade, gente. Fica à vontade. Vamos abrir essa discussão aí. Quem tem experiência, alguém trabalha aí com modelo de subgrupos aí? Acho que o Toninho trabalha, né? O sócio dele trabalha, o Rafa. O Toninho trabalha aí. Então, eu tenho uma dúvida, professor Virgílio. Diga, fica à vontade, velho. Então, no protocolo ali dos subgrupos de manipulação, né? Uma possibilidade contra a utilização da manipulação, né? Por exemplo, após 16 semanas de dor ou dor irradiada a membros inferiores ou dor a qualquer movimento, né?
E se a gente utilizar a drop table para fazer a manipulação, também pode ser uma contra-utilização dessa técnica? Aí, beleza. Se aumentar os sintomas, sim. Aí ele cai nessa questão. Quando você manipula e gera aumento do sintoma. O que tira o paciente da manipulação, Guilherme, é sempre você estar manipulando e o paciente relatar assim, poxa, durante as manipulações eu tenho aumento dos sintomas, entendeu? Aí já é uma característica que ele não pode ser subclassificado para manipulação. Beleza? Ok, beleza. Outra questão... Agora, pode sim. Manipular, deve manipular. A gente tem que manipular mesmo, entendeu? Ele aceita os subgrupos. Ele tem o subgrupo manipulação e mobilização. O grande problema da mudança dos subgrupos, do intervalo que você vai estirar, sair de um subgrupo para o outro, é a questão dos sintomas do paciente. Se o paciente ele não aceita, a gente tem que pensar em outra classificação para ele. Mas lembrando, Guilherme, na quiropraxia em geral, por exemplo, também qualquer procedimento manipulativo, ajustivo, que você atende o paciente hoje, seja com drop ou sem drop, e a piora, a recomendação nossa é, né, pela prática baseada em evidências da quiropraxia também, é a suspensão do atendimento, né? A suspensão e reavaliação. Então, na realidade, não vai longe, né? Fica mais ou menos dentro da mesma escopo. Fica do mesmo escopo. Outra coisa interessante aqui, ó, não tem subgrupo dry needling, não tem subgrupo, não tem na subclassificação, né? Ainda assim, e a gente sabe o quanto que o dry needling é importante. Poxa. Entendeu? A gente outra questão evidências altíssimas, nível alto, nível 8, entendeu? No Pedro, vocês encontram aí revisões, já tem 2 revisões temáticas muito importantes, até uma do Mark Hancock, está lá na Pedro, que é 8, nota 8 no dry needling, entendeu? Na utilização do paciente com dor lombar. E aí, tem gente que fala, né? Menos técnica passiva. Tá lá, evidencialmente. Uma técnica passiva de excelente resultado. E outra coisa, nós temos protocolos muito resolutivos, hein? É isso. Nós temos protocolos que não sabemos e não foram estudados. Eu quero ver se agora entra no mestrado aí e faça alguma coisa nesse sentido. Mas nós temos protocolos para vários tipos de lombalgia, né? Então, tem a questão também da etiologia da lombalgia, né? E também nós temos que ver assim, a questão do fenômeno reumático, né? Que é uma questão que diferencia muito, né, por exemplo, de um ODIC 1, né, ou de uma neurite, né, são fenômenos diferentes, né. Sim. Então, numa dor local, de uma dor irradiada, né, então, assim, outra coisa que achei que difere um pouco, por exemplo, que na classificação subgrupos, vocês não colocam no grupo manipulativo quem tem, no caso, um padrão de neurite ou dor abaixo do joelho, não é isso? Não, neurite também não, abaixo do joelho não coloca, né? Não, já no nosso caso, nós tratamos, né? Só que nós temos... que a gente não usa. Já é uma diferença porque nós consideramos a possibilidade de tratamento. Então, nós utilizamos técnicas mais indiretas e descompressivas, mas nós consideramos a técnica ajustiva para esse paciente. Opa. Apenas não aceitamos a piora, né? Pablo, sim. Estão me ouvindo aí, Vigílio, Pablo? Vocês estão me ouvindo? Beleza, tranquilo, fica à vontade. Manda lá. Posso fazer uma perguntinha agora, rapidinho? Fica. Professor, a gente... À vontade, com certeza. Boa noite. Foi passado como uma contraindicação dos subgrupos a manipulação ou gesto ajustivo, geralmente pós-ajuste, né? Então, o que foi falado? Que a gente deve suspender o processo de manipulação ou ajuste se houver piora do paciente, né? Como que a gente faria isso? Como que a gente faria clinicamente para que a gente não chegasse nem a fazer o gesto ajustivo, mesmo com a subclassificação, né? A subdivisão dos grupos? Sim. Tranquilo, fácil. Aumento de sobrecarga axial, o paciente não suporta. Como é que o paciente, às vezes, com dor nas costas, grave, aguda, ele chega, né? Postura de esquiador, aquela postura fletida. Ou escoliose antálgica, né? Com aquela escoliose antálgica, ele adquire aquela escoliose antálgica, entendeu? Ele não suporta de forma alguma sobrecarga axial, então é um momento que eu devo, na verdade, pensar em não manipulá-lo. Então, o que é que eu faço com esse cara? Aí, a subclassificação me dá o quê para esse camarada? Ou eu jogo ele na piscina, entendeu? Traço estratégias de exercícios dentro da piscina, que ele consiga ganhar essa mobilidade,
ou tento achar uma postura adequada para tentar o gesto manipulativo. Sim, era aí, isso que eu ia falar. Aí você consegue adaptar o gesto manipulativo para, por exemplo, para a sintomatologia do paciente, correto? Correto, isso aí, é isso aí. Mas, agora, ele não suporta carga axial, velho, aí é uma assim, é bandeirona vermelha pra gente. É porque, assim, o Pablo até pode falar disso também, Sim. que no Gonstead ele pode falar sobre isso, que todo paciente que chega com lateral shift pra gente... antálgica, né? Isso, a posição antálgica lateral, né? Lateral shift. Para frente, mas lateral principal. Sim. Ele pede o ajuste manipulativo específico para a gente na Quiro, isso, né? Eu não vou nem entrar no mérito de especificidade, mas seguindo alguns protocolos, o paciente chegou em lateral shift, a gente tem um posicionamento para colocar ele ali específico para fazer a manobra. Beleza. E aí entraria o que você estava falando de... Gestual. Gestual, exatamente. Isso, é essa a ideia. Agora, isso aí, nada, foi até bom você falar, isso é bem importante, essa é a sensibilidade do fisioterapeuta. É o que a gente está falando aqui, entendeu? Porque, assim, a subclassificação, ela tem os parâmetros, tem as diretrizes. Mas o que acontece? O fisioterapeuta ele tem que, clinicamente, o que eu bati na tecla aqui, é uma das premissas básicas dos subgrupos, sinais e sintomas do indivíduo. Eu vou avaliar bastante os sinais e sintomas, vou entender a estratégia, eu estou vendo lá que ele está realmente comprometido. Ele aceita um ajuste, ele vai aceitar a manobra. Porém, o fator químico dele, né, que a dor, a postura, o lateral shift, né, a escoliose antálgica que ele está, às vezes não me permite. Vou tentar buscar dentro do gestual dele, dentro ali da forma com que eu vou ajustar o paciente para que ele receba a manobra. Pronto, consegui. O paciente fala, pô, que beleza. Suportou essa sobrecarga? Show de bola. É essa a ideia. Mas é a nossa expertise, né? Na expertise. O Pablo está rindo aí porque ele entendeu a pergunta, né, Pablo? Ele entendeu a pergunta, Ele entendeu o que eu quis dizer com esse lateral shift, o ajuste que a gente está falando. Diga aí, Pablo. Não, a questão toda é o seguinte, é a sensibilidade também, né? Então, na realidade, apesar de todos os protocolos que devem haver, a sensibilidade do doutor, do profissional, etc., é algo que, digamos, não é uma fórmula matemática, né? Então, você tem que entender que é o seguinte, tá? A gente transformar, né, a nossa profissão apenas numa fórmula matemática não vai funcionar. Tem que ter Por isso até que a quiropraxia é ciência, arte e filosofia, né? Ela tem espaço pela ciência, né? Ela tem espaço para evidência, ela tem espaço para a forma certa de fazer, que é a arte. A arte é exatamente o que você falou, Nader, entendeu? Isso que você falou é a arte, a forma certa de fazer, que tem uma forma certa de fazer, né? E a filosofia é tudo isso que eu estou falando, né? Tudo que eu estou falando agora é a filosofia. Então, se a gente abarca tudo isso, a gente não é difícil errar, né? Então, jamais se fechar para ciência, jamais. Ninguém está falando isso. Mas a própria ciência, para ser ciência, ela sabe que ela falha. Isso é importante considerar. Quando a ciência ela se torna obtusa em aceitar a possibilidade de erro, ela não é mais ciência. E a gente ainda ouve discursos, né, da ciência como... absolutismo, né? Absolutismo. Isso aí é algo que é o homem tentando ser Deus. E isso é um perigo. Entendeu? Na realidade, é falar mal do guru querendo ser um guru. E isso é muito ruim. Vai a dica, né? Aqui, ó, também um detalhezinho aqui, só pra gente... Ô, Virgílio. Mais um detalhezinho. Opa, tudo bom? Tudo bem. Só mostrar um detalhinho aqui, rapidinho aqui. Aqui, ó. Essa figurinha também, né? A gente tem que entender o seguinte, ó. Classificação, educação em dor, usado muito para o paciente, é a prática baseada em evidência. Perfeito, né? Mas a prática baseada em evidência, galera, às vezes a turma confunde muito essa questão, né? Ela tem um tripé, sempre vai existir. Preferência do paciente, conhecer a evidência, saber aplicar a evidência. Então, quando às vezes tem paciente que ele quer aquele processo, ele sente bem, está evidenciado, está ali. Você evidenciou que a manobra, o ajuste, né, o trust, ele foi funcional para ele está resolvendo a vida dele. Então, é isso aí. Eu vou contra esse, só porque os artigos falam que não é manipular, não é correto. Então tem que ter muito cuidado.
Tem um autor desconhecido aí também, que dá a fisioterapia, que ele fala, não existe você tratar pacientes só lendo artigos, e não existe, na verdade, você não conseguir tratar só aplicando técnicas sem conhecer também a literatura. Perfeito, professor. Não Com certeza, isso você falou, sabe o que eu digo assim? Ó, é importante o seguinte, não se trata o paciente centrado na técnica, isso é óbvio. Nós tratamos centrado no paciente, isso é uma coisa que, olha o que eu estou falando. Só que assim, claro, nós tratamos centrados no paciente, mas não custa nada tu aperfeiçoar ao máximo a técnica e depois centrar no paciente, isso não é ruim. Tá? Você aperfeiçoa ao máximo a tua manualidade, ao máximo, isso não é ruim. Agora, não é porque eu vou me esforçar ao máximo na manualidade, na técnica, na arte, aí eu vou ficar só querendo fazer a técnica no paciente. Eu tenho que centrar o meu cuidado na assistência, né, do paciente. Isso que importa. Isso sempre assim. Isso. Vamos lá, Ellen, fica à vontade. Ô, Virgílio, uma pergunta. Fica à vontade. Qual seria o fundamento de não ajustar ou manipular um paciente com uma lombalgia com esses sintomas de uma neurite? Qual seria o fundamento, assim? Qual seria o fundamento? Isso. Por que não manipular um paciente com neurite para vocês, assim? Gostaria de entender. Na sua classificação? Isso. É porque, assim, quando a gente, na verdade, tem sintomas que gerem, principalmente, fatores químicos elevados, a gente precisa de outra avaliação. Tá entendendo? Igual, vamos pegar um exemplo aqui. Aquele paciente que ele tem uma dor nas costas que realmente ele não acha uma resolutividade. Um exemplo, ele vem de vários tratamentos de sucesso, ele tem dificuldades, ele sai do agudo, reagudiza, sai do agudo, reagudiza, ele nunca passa por uma fase nem crônica, ele não consegue chegar a isso aí. Aí a gente pensa o quê? Fator químico elevado, ele vai ter um problema, como o Papo já citou aí, ou reumatológico, ou uma neurite, um problema realmente vascular que está atrapalhando muito, então a gente não entra nesse modelo para subclassificação. A gente precisa de uma avaliação um pouco melhor para que esse paciente seja melhor abordado. Então, neurite, sistemas inflamatórios graves, sistemas neurais graves, igual mesmo, poxa, o paciente ele teve um déficit neural que o pé caiu. Está tendo disfunção neural grande, então ele está tendo compressão ali de caldequina, alguma coisa, então a gente não entra nessa questão desses ajustes. E nem o fator reumatológico, principalmente, tá ok? No caso, por exemplo, a presença, elevado, entendeu? A presença de neurite, por exemplo, é assim, vamos supor, sintomas de hérnia de disco com compressão neural, né? Então, a ideia digamos, ter uma hérnia de disco, por exemplo, e gerar extrusão dessa hérnia, piorar a hérnia, entendeu? Não, extrusão a gente não faz, né? A gente só vai até, na verdade, a protusão. O fator extrusivo na subclassificação ele não pega, tá entendendo? Ou, no caso, né, ter uma piora do quadro, né? Então... Quando você tem... Pode falar. Desculpa. Então, essa ideia, né? Eu acho que é essa ideia, né, Virgílio? Então, que se tem, por isso que se evita, né, esse paciente. Só que desse paciente, claro que para nós, na nossa epistemologia da quiropraxia, nós temos o diagnóstico musculoesquelético como uma visão e uma competência, uma vez que nós seguimos um outro artigo de prática baseada em evidência, que é um artigo canadense, que eu vou apresentar até na formação, que ele cita algumas questões, né, alguns parâmetros, né, onde com 2 bandeiras vermelhas, é diferente do que é usado na terapia manipulativa, nós vamos obrigatoriamente solicitar exames, e nesse caso, uma ressonância e até uma eletroneuromiografia. E aí esses exames vão ajudar a gente seguir um protocolo de tratamento, ou não, ou fazer um encaminhamento médico, né? Então, baseado nesse agravamento. Então, a gente vai tentar o tratamento vamos por 6 semanas, o paciente não melhorou, né? A gente vai solicitar o exame, tenta outra estratégia, o paciente não melhorou, a gente faz o encaminhamento para um outro profissional, né? No caso, não havendo melhora. Concordo. E aí, eles estão respondendo, quando a gente tem fatores, né, na verdade, neurais excessivos, né, que eles realmente desencadeiam tendo uma distalização maior, a ideia é exercício preferencial. Aí a gente joga os exercícios preferenciais. Vamos tentar o máximo centralizados, entendeu? Se ele não consegue centralizar em solo, tentamos centralizar em água. Aí eu não tenho água, tal, aí máquina de tração. Vamos tentar centralizar nas máquinas de tração. Beleza? Então a ideia
Não fica aquela coisa assim, não é que existe assim, como eu estou dizendo, não é engessado. A abordagem ela é bem ampla, entendeu? Eu ficaria com vocês aqui 2 noites, 3 noites, a gente falando essa questão de subclassificação, porque assim, isso são vários checklists, várias formas que a gente vai tentando a melhor abordagem, entendeu? Mas assim, tem coisas que a gente não avança tanto pelas questões que o paciente às vezes não permite, naquele momento, para aquele grupo, entendeu? Então, para a ideia dos subgrupos, manipular um sintoma de estágios elevados, distalização, não é uma boa para ele. Entendeu? Não que a gente não faça manipulação, mas, no entanto, ele não preenche as expectativas na nossa abordagem clínica. Eu acho legal o protocolo de subgrupos, achei interessante. Claro que provavelmente ele possa ser reeditado mais adiante, né? Já tem muita mudança. Está sendo reeditado, né? Eu acho interessante a forma de pensar, entende? Mesmo que a gente não vá adotar, um profissional não vai escolher usar os subgrupos, ele serve como um grande parâmetro para a clínica, sabe? Eu acho, na minha opinião, que todos os profissionais da área da manipulativa, da traumatortopedia, da reabilitação ortopédica, da quiropraxia, todos deveriam estudar esse protocolo, sabe? Acho que todos deveriam estudar, porque isso nos ajuda muito no diagnóstico, sabe? Sempre quando a gente classifica, nos ajuda muito no diagnóstico. Então, eu penso que é fundamental. Eu acho que é algo assim que nos acrescenta muito na prática clínica, nos ajuda muito a ter cautela com os pacientes, porque realmente é algo muito importante primar pela integridade dos pacientes. Eu acho que assim, uma coisa que eu estou cada vez mais batendo, né, assim, com os colegas, com os alunos, né, que acho que esse protocolo ele é muito seguro. Então, acho que se eu estou começando, não custa eu seguir pela segurança. Então, eu recomendo que se siga. Se eu tenho a possibilidade de seguir esse protocolo como um protocolo de início, para depois que eu possa evoluir esse protocolo, eu acho que é um protocolo interessante, tá? Para tratar dor lombar, eu acho que é um protocolo que nos ajuda a crescer, né? Desenvolver as habilidades clínicas, porque muitos colegas têm dificuldade do diagnóstico, né, Virgílio? Isso. São estratégias, né? A gente tem que, na verdade, ter uma gama de estratégias, aquela história. Aumentar mais o escopo de intervenção e ter uma estratégia durante a clínica. Professor Virgílio, posso fazer outra perguntinha? Essa é um pouco mais pessoal. Pode fazer? Fica à vontade, fica à vontade. O senhor é clínico? O senhor atende em consultório mesmo? Clínico? Atendo. Aí a minha pergunta agora vou direcionar bem agora. O paciente chegou lá com aquela ciatalgia mesmo. Repare que eu não coloquei a lombo, eu botei a ciatalgia, dor na perna mesmo, glúteo até dedão. O senhor vai com o primeiro protocolo que o senhor utilizaria era o direcional? Exercícios preferenciais. Exercício preferencial? Primeira coisa. Seria ele entra na minha clínica e você distala. Minha primeira abordagem com ele é essa. Beleza, era essa a pergunta que eu queria fazer. Primeira abordagem, exercício direcional. Vou achar a preferência dele, bota ele para sentar, fazer, não é por nada, bota ele para sentar, fazer X flexões, X extensões, vou achando ponto, vou mexendo. Eu tenho formação também em Mackenzie, sabe? Então, na verdade, o Mackenzie me instigou depois, porque na verdade o subgrupo nada mais, nada menos do que a junção da síndrome da dominância muscular, da Shirley-Sarman. Não sei se já ouviu falar, conhece a Shirley-Sarman? Sim. Da síndrome da disfunção de movimento. Sim, de movimento. Ela, juntamente com o Mackenzie, juntamente com os estudos do Peter Sullivan, que é da abordagem do Functional Cognitive Therapy, né, que é da função cognitiva da terapia, que é a parte do modelo biopsicossocial, e algumas estratégias dentro do modelo, dentro da quiropraxia e da osteopatia. Então, ele foi uma fusão de pegar tudo, fazer um mistão e criar a estratificação de subgrupos, entendeu? Então, o subgrupo ele não nasceu assim, ele veio e botou um método novo para tudo. Não, ele estratificou vários fundamentos, várias técnicas, até porque ele nasceu de um objetivo de uma intervenção só, ele achar que não dá resultado. Então, ele buscou várias outras intervenções para isso. Aí, vamos lá. Quero ir para tentar ainda jogar nessa pergunta sua assim. E aí, Virgílio, você fez isso tudo, abordou com exercícios preferenciais, tentou centralizar, esse cara não centralizou. E aí, o que você faz? Você vai para onde?
né? E aí agora, né? O que eu faria? Você vê que tentei, a cirurgia do cara não mudou de direção, né? Ela continua lá abaixo da linha glútea, lá, né? Ali na região da tuberosidade esquiática, ali por ali. Essa, não sai dali. Você ficou com o cara ali, posiciona ele para lá, posiciona ele para cá, mexe para lá, bota o travesseiro, tira o travesseiro, encosta, levanta, apoia os cotovelos, esse cara não muda, e aí, o que você faz? Aí, realmente, busca-se outra estratégia. Aí, eu vou tentar a manipulação mesmo. Aí eu já vou para a agressão mesmo. Na agressão, no sentido, não é de agredir o paciente. Eu vou tentar criar, na verdade, uma estratégia, porque ele não me deu, bicho, parâmetro nenhum, entendeu? Ele não conseguiu parâmetro nenhum com ele. Eu vou tentar pela técnica manipulativa, porque ela é contraindicação relativa no paciente desse, né? Montei, vou lá, e ele responde bem, o que eu vou fazer? Pronto, o negócio é aliviar a dor dele. E aí, indiretamente, né, ou diretamente, ela vai centralizar, ela vai melhorar. Aí ele vai levantar na máquina e falar assim, poxa, e o cara perdeu um tempo de retrato comigo fazendo isso aí, né? Acontece, entendeu? Como clínico, tá entendendo? É o ás de ouro aqui dentro da manga, puf, você tira e agora bora. Perfeito. E Virgílio? A gente não pode, porque o modelo não é engessado, entendeu nada? Eu não posso pegar um modelo e falar, pô, engessei, diga ela. Finalmente aí, eu tô ouvindo isso, Virgílio. Desculpa. É isso que o Nader tá falando, que eu ia chegar até. Que na minha prática clínica, eu tenho 16 anos de formada, eu tenho muita lombalgia há muitos anos. E eu nunca tive sucesso com exercício. Eu quero bastante. Olha, também. Sério? Então, assim... É mesmo? Sim, com ciatalgia. Tô falando de ciatalgia, eu consigo transitar bem. E aí, era isso que eu tava, assim, me indagando. Eu falei, caramba, como será que faz isso? Porque eu realmente nunca tive sucesso. Só depois que eu comecei na Quiro mesmo, é que eu consegui realmente mudar todo o meu esquema de tratamento e realmente chegar aí um sucesso, um tratamento que eu tenho hoje em dia com meus pacientes de ciatalgia. Mas era isso que eu queria entender, assim, a sua linha de raciocínio, sabe? Bem diferenciada, bem legal. Isso. Não, legal. Beleza. Eu vim manipulando a vida toda, porque eu venho da osteopatia. Eu vim lá, ó. Eu vim manipulando a vida toda. Pá. Foi uma quebra de paradigma quando eu fiz o Mackenzie. Assim, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, fez uma confusão. Né? Eu falei, pô, e agora? Eu vim a vida toda, manipulando todo mundo, toda essa etagia. Mas é que eu falo... Na ponta do dedo, opa, massa, bom demais. Lombar. É engraçado lombarrol, quanto... toma, bora, bota aqui, puxa. É engraçado quanto cada técnica que a gente utiliza ou cada especialidade a gente se encontra, independente se é resolutivo ou não, depende sempre do como a gente se encontra. Eu fiz o Mackenzie e já me encontrei. É muito engraçado isso, né? É um feedback bem diferenciado, bem legal isso. Bem legal. Isso é importante. Por isso que é uma boa discussão, é uma ideia. Isso tem a ver, né, com uma coisa muito importante na terapia manual, que é a habilidade, né, pessoal? Se você não se identifica, Ellen, você não desenvolve a habilidade. É isso aí. E se você se identifica, você desenvolve a habilidade. Então, assim, nos estudos comparativos, principalmente técnica Y, técnica X, técnica Z, que fazem por aí, fisioterapia comparado com reflexologia, quiropraxia comparado com, sei lá, com terapia manual ortopédica, né? Cara, como é complicado, porque a questão da habilidade muda tudo, entendeu? Uma coisa é o John Cox manipulando na quiropraxia, né? E a outra coisa é o Baruch, não sei. É diferente, né? O Baruch manipula bem, não estou dizendo que, né? É jeito dele, né? Obrigado, é só para contrair. Mas é isso, entendeu, Ellen? É identificação, né? Mudando. Isso, aí vai quebrando, mas eu manipulo muito, né? Não vou te dizer, eu manipulo muito. É uma coisa que eu tenho de estratégia, porque assim, a minha primeira experiência na graduação, assim, com a terapia manual, né? Que eu vi a primeira pessoa manipulando uma cervical na minha vida, eu falei, rapaz, o dia que eu me tornar aquilo ali, eu acho que eu mudei meu horizonte, né? Então, já era fã mesmo, já queria na minha vida. E eu tenho de mim isso, assim, essa carga da osteopatia, ela é enraizada em mim, né? Eu estou fazendo a quiropraxia hoje,
para entender a quiropraxia, que são filosofias, né? Como o Pablo já disse aqui anteriormente, e eu quero entender realmente as duas, por que eu faço uma, por que eu faço a outra, qual a abordagem entre uma e outra. Eu tenho colegas que falam, poxa, bicho, a parte daquilo, essa parte estrutural é linda pra caramba, tal, deixa a osteopatia no chulé, já tem a osteopatia que acha que a estrutural deles é melhor do que aquilo, e eu não tô nessa ideia de quem é melhor do que quem. Eu quero, na verdade, saber como uma faz, outra faz. Legal. E na hora do meu atendimento eu escolho. Sim. Mas, assim, o grande bacana é ouvir isso mesmo, porque, assim, eu tenho muitos relatos de pessoas que não se identificaram com Mackenzie. Muitos. Não são poucos, não. Muitos relatos. Colegas que foram comigo fazer o curso. Opa, eu também não me identifiquei com Mackenzie. Aí, ó. Já bebeu d'água também. O Nader, tu ligou e desligou o Nader. A hora que eu cortar o Liberato Júnior, eu vou falar, rapaz... Mas, ô Virgílio, o Nader, esse cara aqui... Tô brincando. Esse cara aqui, o Nader, tu tem que ver a formação desse cara, o currículo desse cara. Ele é diplomado em quiropraxia, especialista em quiropraxia, diplomado pelo ICV, e o cara tem osteopatia de Madrid, se não me engano. O cara é muito bom. O Nader é um excelente, ótimo e visceral, esse cara é um baita no professor. O Nader aí é o cara lá de Roraima, né? Vou estar com ele agora em julho, vou dar Logan lá, acho que é agosto, não sei quando. Mas assim, eu gosto muito de ir lá em Roraima, dá para comer um peixe filhote lá. Muito bom. O peixe filhote é desse tamanho, né? Inclusive, tá todo mundo convidado, viu? Para vir filhote. comer um peixinho aqui, o professor Virgílio, Eren, todo mundo aí, ó, podem vir aqui. Em Roraima. Vamos falar. Só do Virgílio ter falado aquilo dali, Beleza. ele já tá pago dele, viu? Só do Virgílio ter falado da prática clínica dele ali, já tá pago dele. Ah, beleza. Mas você entendeu, né, velho? Rapaz, é o momento, tá ali o paciente, entendeu? Você tem estratégia, você tem uma gama de intervenções. É o que eu sempre digo, né? Você tem um armáriozinho daqueles armários antigos, né? Aqueles de ferro, cheio de gavetinhas, incumbido de procedimentos. Usa o que te for viável. Tá viável no momento, vai lá e aplica. Agora com consciência, né? Você vai ficar distribuindo cajadadas no indivíduo, né? A ideia não é essa. A ideia é que você, na verdade, use consciência e acabou. Eu não vejo outra forma de se ser um fisioterapeuta, pelo menos clínico de qualidade, sem usar as estratégias que você tem dentro do seu consultório. Impossível. Obrigada, Virgílio. Show. Por nada. Travou aí da galera aí. Pablo tá travando. Deixa eu ver, agora eu liguei de novo. Mas nós queremos contar contigo sempre aí, porque nós sabemos que tu pode acrescentar muito com a gente. Né? Pô, que nada. Tamo aí. Com certeza. Né? E nós queremos desenvolver mais atividades no futuro e nós queremos realmente contar com a tua presença. Porque a gente sabe da tua competência, da tua experiência na área, né? E queremos muito a tua participação. Né? Beleza. Muito obrigado, tá? Não sei se alguém mais tem alguma dúvida, pessoal. A galera tá tímida. Mas foi bom. É isso aí. A gente tem que ir plantando essas sementes, né, Pablo? E falando do que a gente gosta, do que a gente vive, né? Com certeza. Cadê o povo? Na aula fica todo mundo falando. Agora aqui ninguém quer falar, Pablo. É brincadeira, né? Não é fácil. Cadê os guris, Bagé? Aí, ó. Virgílio. Fala, Marcão. No paciente com ciatalgia, no caso que você estava falando aí, antes mesmo de fazer a manipulação, eu posso estar tentando fazer o agulhamento para ver se é efetivo? O dry? Sim, é indicado. Isso. É indicado. Você não viu o protocolo lá que o Pablo fez com a gente? Sim, pô, eu tô falando o seguinte, eu posso estar fazendo o protocolo do dry, aí se ele for, no caso, se ele for resolutivo, aí a gente não manipula ou manipula do mesmo jeito? Aí agora é o seguinte, a dor, você conseguiu diminuí-la, né? O sintoma de distalização. O ajuste seria, na verdade, um brinde aí, né? Para ele, pode-se dizer, né? Ou então, você começar com ajuste, não. Depende do que você escolher no momento. Mas a ideia do drive... Posso dar uma dica, Marco? Pode. Marco, posso dar uma dica? É o seguinte, o que eu faço aqui na clínica, tá? Os pacientes muito agudos, tá? O que eu faço? O que é muito agudo? O que a gente chama? Nós temos também um sistema de classificação que nós vamos iniciar a validação nele, né? E nesse nosso sistema, a gente chama de paciente muito agudo, nosso sistema de complexidade,
o paciente que ele está em eminência de internação, tá? Tipo assim, ó, se eu não resolver, ele vai internar. Esse é o paciente mais grave, certo? Que é um paciente que eu tenho que diferenciar ele de uma contraindicação, que é um caso, aquele paciente que ele teria uma caldequina, uma síndrome da caldequina. Esse eu nem atendo, né? Aquele paciente que tem perda de controle de esfíncter, esse eu não, de jeito nenhum, né? Não vou atender. Aquele que tem problema vesical, já fora, né? Mas o paciente, antes disso, que está com uma dor muito severa, né? Naquelas 9 leis que a professora Lisiane vai ensinar aí para vocês, Marco, agora no curso, na formação de Logan, né? Digamos, o cara está na 7ª, na 6ª, na 7ª, né? Que está ali, ó, além de, digamos, tu faz a elevação da perna reta, o cara eleva as duas pernas, qualquer uma das pernas, o cara sente dor, o cara está quase travando, né? Então, esse paciente, o que eu recomendo? Esse tu agulha primeiro, e a parte manipulativa eu recomendo são trações, né? Então, pequenas trações logo após o agulhamento, somente isso, somente trações locais, né? Agora, o paciente saiu da fase super aguda, né? E o paciente já consegue deambular sem auxílio, né? Então, a minha dica é você primeiro manipula, depois você agulha. Deixa o agulhamento para depois. Então, você faz primeiro a técnica ajustiva, depois você faz a técnica de agulhamento neuropático, porque ela controla muito a dor. Então, se você agulhar e depois manipular, fazer um high velocity, alguma coisa assim mais violenta, né, mais agressiva, digamos assim, esse aspecto, você pode mascarar um pouco, né, digamos, a propriocepção do paciente. Então, minha recomendação é primeiro você ajusta, depois você agulha. Deixa o agulhamento para depois. A não ser aquele paciente que está muito agudo, aí você vai só agulhar, ou só agulhar, não faz mais nada, faz eletro, né, e agulhamento, ou agulha e traciona. Certinho, valeu. E esse paciente, tu vê ele quanto tempo de intervalo, mais ou menos? No dia seguinte? Ai, não tô ouvindo. Desliguei, desculpa. No outro dia, tu é obrigado a ver ele, certo? A assistência desse paciente com iminência de internação é diária, na primeira semana. Tu tem que ver ele todo dia, certo? E ele, no segundo dia, ele tem que estar com no mínimo 40% de melhora. O brabo aqui é isso. O paciente vem, faz uma e depois, não quer vir. Tu vai aprender, tu tá na aula para te aprender isso. Eu vou te ensinar como é que faz. Fica tranquilo. Ela tá só na segunda aula, na primeira aula. Espera um pouquinho. Virgílio, boa noite, tudo bom? Diga, design. Deixa eu te perguntar como é que você faz aí na tua prática clínica. Você usa esse sistema de subclassificações para você variar o teu paciente durante uma mesma sessão? Ou você faz esta aplicação dele com sessões diferentes? Por exemplo, o paciente chegou, esse paciente de ciatalgia, está com sintomas periféricos, você classifica ele ali. Aí você vai tentando trazer esse sintoma mais centralizado para daí você entrar para manipulação. É isso? Isso aí. A gente vai fazendo, é um checklist. Você vai eliminando. Dentro da mesma sessão. Você não faz isso de uma sessão, necessariamente de uma sessão para outra. Dentro da mesma sessão, você pode ir puxando ele de subclassificação. Isso, você vai subclassificando. Aí achou o mais perto do tolerável, do que é, na verdade, o modelo que você quer aplicar. E você intervém. Com exceção daquele paciente que você mesmo já citou aí, que você já tentou, não achou posição, você manipula, mas num geral teu, você vai tentando adequar dentro desse sistema de subclassificações, é isso? Isso. Minha prática clínica basicamente é essa. Eu vou alinhando dentro do mesmo atendimento, né, na mesma sessão, e a partir disso eu vou trazendo. Aí ele vai permeando, ele pode estar durante a sequência que ele vai evoluindo, entendeu? Porque, na verdade, o final da subclassificação, em qualquer indivíduo com dor na cervical ou dor na lombar, ele tem atividade na academia já, atividade física mesmo, aquele cara que chega com a ciatalgia ferrada e ele vai falar assim, poxa, velho, agora eu tô malhando, entendeu? O cara que era condenado a ir para a academia. O final é esse. Inclusive, tem exercícios que a gente faz
para isso, né? Já com ele na clínica, né? Exercício que ele vai pegar aquele kettlebell, né? Fazendo esses com bola, vai estar fazendo pesos com polias, vai ter um esquema bem legal. Aí já é o estágio mais avançado. Ele já passou de toda a fase clínica difícil, todo o processo de agudização, já tem confiança, já não tem mais sintomas de hipervigilância, já não tem aquela crença de que ele não pode estar restrito, né? Porque ele chega com essa cabeça de restrições, né? O paciente hoje com dor nas costas, a primeira coisa que ele determina são as restrições. Ainda mais quando ele veio do médico. Quando ele não veio do médico é mais fácil um pouco, mas quando ele veio do médico, ele já vem totalmente restrito, né? 90% das falas dele vem de acordo lá, mas falou aqui para não parar com a atividade física, para não parar de correr e tal. Se você pegar qualquer artigo hoje, de todas as práticas, da corrida, do ciclismo, do hóquei no gelo, vários que falam sobre dor lombar, nenhuma dessas atividades pioraram o quadro funcional do indivíduo, né? Tem um estudo que eu apresentei num congresso online agora sobre dor lombar em corredores. A gente não achou nenhum estudo, nada, mesmo com exercícios isométricos, exercícios excêntricos, exercícios intervalados, exercícios feitos dentro de um plano de tratamento, a pessoa se prepara para correr, nada aumenta a sobrecarga no disco, nada. Então, por que está mandando parar? Isso é verdade. Essa é uma grande pergunta. Eu tenho uma paciente que falou, eu amo correr e tive que parar de correr porque eu tenho dor lombar. E eu falei, tá, mas por quê? O médico mandou eu parar e eu parei, eu amo correr. É bem complicado mesmo, isso que tu está falando aí. É isso, né? Bem comum acontecer. Crença, criou crença, entendeu? Não tem nada. Desafio vocês acharem isso tudo que fala que a dor correr demais. Silisiane, vai dizer, beleza. Não, mas eu achei esse sistema de classificações, eu achei uma forma bem segura de seguir um raciocínio, né, Virgílio? Lógico que a gente, quando tem uma formação maior, a gente já bate o olho no paciente e a gente tem, mas essa técnica, né, este momento, esta técnica, este paciente casa, mas eu achei que, no geral, é um sistema bastante seguro para orientar a prática clínica dentro do consultório. Né? Muito bom. Deixa eu só mostrar isso aqui para ela que falou aqui, ela está com o nome do Anderson Pietro, olha aqui, ó. Só a Bárbara. Aqui para você ver. É a Bárbara aqui, ó, só para você ver aqui, ó. Não é esse, não. Cadê? Tá na tela. Aqui, ó. Olha aqui. Aí, comparação entre exercícios com dor lombar crônica e corredores, ó. Esses pacientes sofrem tratamento em membro inferior, entendeu? Então, os exercícios de dor lombares convencionais, eles foram estabilizados com exercício convencional, nada mudou a prática de corrida. Foram 84 corredores, intervenção de 8 semanas, a dor foi autoavaliada, né? O paciente falava como é que era essa dor, mostrou que a força na musculatura não modificou em nada por esse processo de dor lombar, entendeu? E a força muscular nas costas, ela também, a diminuição é mínima, comparada com as pessoas querem dizer que incapacita. Então, esse artigo aqui é muito legal, depois se vocês quiserem eu mando para vocês, ó. Opa, tem vários aqui, ó. Interessante. Tem esse, né, que é a prevalência e incidência de dor lombar em revisão sistemática. Mando para vocês. Eu mando para vocês, mando esse da comparação. Esse aqui treino da dor lombar em corredores em mulheres e homens, corredores recreacionais, corredores de dia a dia, 2019 esse estudo, entendeu? Comparando fadiga na musculatura, nada mudou, fadiga de extensores, flexores, foi avaliado com eletroneuromiografia, entendeu? Então, não sei por que falar isso. Isso foi uma palestra que eu fiz num evento aí, tem poucos dias, para citar essas questões. Mas eu mando para vocês aí, material bem legal. Depois deixam aí eu deixo com o Pablo aí, pego os e-mails. Com a Alexandra, aí eu disparo para vocês aí. Tem muito material legal. Então a gente fica nessa ideia, né, de que tem dor nas costas, não pode fazer nada, né? Eu desafio aí vocês a encontrar na literatura algum exercício que condene. Muito legal, adorei essa live. Foi a primeira live, né, e achei sensacional. Ó, Virgílio, venha participar da live, da próxima live, né, essa semana. E, pessoal, com certeza. Vou aproveitar. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá legal. A pergunta de vocês que enriquece a live. Tá. Isso aí que é bom. Fica à vontade. Vamos lá, coragem.
nada, não. O máximo que a gente vai falar aqui é tentar buscar a verdade. Exato. Então, beleza. Se a galera não tiver nada aí, o povo cansou. Pessoal. Então tá bom. À disposição. Muito obrigado, Virgílio, tá? Sou muito grato, tá? Obrigado a vocês. Eu acho que a Alexandra gravou, acredito que ela gravou. E a gente vai tentar colocar o link aí para vocês aí do curso. Até eu vou mandar o link pro Virgílio também, tá? Beleza. E nos vemos então, tá? Mais uma vez agradecimento ao Virgílio, tá? Queremos contar contigo, tá? Você, excelência aí no assunto, a experiência clínica que você tem e na pesquisa também, tá? A gente sabe, trabalha aí na clínica, né? Então, muito obrigado. Beleza. Valeu. O material é só a Alexandre pedir que eu mando pra galera aí. Pode pedir o material. Com certeza. Parem. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite e até essa semana então, pessoal. Valeu, boa noite. Quinta-feira, pessoal, tá? Bom dia, boa noite. Boa noite.